Vamos conhecer a primeira carta de Pedro, esta lição número 7 da classe de adolescentes. Nesta aula vocês podem cantar os hinos 149, 252 e 432. Vamos descobrir. Você já sofreu alguma provocação difícil de ser superada? Ou melhor, você já sofreu alguma provação difícil de ser superada? E quanto à santidade, já se viu em situações nas quais você precisou se posicionar como um cristão? São duas perguntas bem interessantes, não? Primeiro, sofrer provação difícil de ser superada. Sim, toda provação é difícil de ser superada. William Shakespeare dizia que todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente. É muito fácil dizer para você assim: ah, você está sofrendo só por isso daí? Ah, que isso? É muito fácil, né, eu falar isso para você. Por quê? Porque está doendo em você e não em mim. Como não está doendo em mim, então eu posso falar o que eu quiser, não está doendo em mim. Então todo mundo é capaz de suportar uma dor, menos quem a sente, menos a pessoa que está sendo ferida por aquilo. Então é muito possível de você já ter passado por uma situação de provação. E a provação, ela geralmente ela é difícil mesmo de ser superada. Então você precisa ter ser muito direcionado pelo Senhor. Você precisa esperar no Senhor, ter a sua confiança no Senhor, porque se você está passando por uma provação, você colocar a sua fé no homem, você não irá superar esta provação. Então, sim, você precisa estar firme no Senhor. Agora também há aquelas provações que às vezes é só o início da grande provação, né? Mas você, em todas elas, você precisa sempre ter firmeza no Senhor e jamais menospreze uma provação. Se você está passando por uma provação, seja uma pessoa sábia e passa com sabedoria. Não menospreze, não brinque com o pecado. Ah, só isso aí eu passo sozinho. Não, jamais. Independente do que você está passando, se é que você está passando, se é uma aprovação grande ou não, espere no Senhor. Ore ao Senhor, não menospreze. E também sobre a questão de uma situação de se posicionar diante da santidade. Será que você já passou por uma situação de que você, como cristão, você falou, não, isso aí eu não faço porque eu sou salvo na pessoa de Cristo. E eu não vou fazer isso daí não. Mas todo mundo está fazendo. Aí é aquela velha frase da mamãe, né? Você não é todo mundo. Será que você se posiciona assim firmemente? Você tem que se posicionar. Não, eu não vou. Por exemplo, vou te dar um exemplo que está acontecendo no Brasil hoje, muito essa questão de festa junina, né? Pessoas chamam você para uma festa junina que é uma festa pagã para os santos lá da Igreja Católica. Aí o que você vai fazer? Não, eu não vou participar desse negócio não porque eu sou salvo na pessoa de Cristo. Eu não vou pactuar com esse negócio não. Isso está mostrando o quê? Que você é uma pessoa santa, que você é uma pessoa separada para Deus. As provações sempre irá ser o nosso termômetro da nossa santidade. Se você passa por provação e você permanece firme, é porque você está realmente separado para Deus, você realmente está em santificação. Porque, de modo geral, a provação é sempre sobre a questão do nosso caráter. Então nós devemos estar sempre no caráter do Senhor. Hora de aprender, abrindo a primeira carta de Pedro. Você sabe quem escreveu essa carta? Em sua caminhada como discípulo do Mestre, Pedro negou a Jesus 3 vezes. Porém, foi perdoado e reintegrado pelo Senhor, dedicando o resto de sua vida como apóstolo e missionário, conforme é possível observar em Atos dos Apóstolos. Aqui tem uma questão muito interessante, duas na verdade. Pessoa que está caminhando com Cristo, mas negou Jesus 3 vezes, foi o caso de Pedro. Às vezes pode ter sido o teu caso, não? Ou você está passando por alguma situação e você, numa hora lá, você pecou. Você não negou a Cristo, mas você pecou. E você fica com aquela vergonha, né? Eu pequei diante do Senhor, aí fica com aquela vergonha de ir à igreja, você fica. Se Deus revelar lá na igreja que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, você fica completamente numa situação embaraçosa. Isso é um ponto. E qual é o ponto? Que o Senhor Jesus reintegrou Pedro. Jesus pode ter falado, não, você me negou, não quero mais assunto com você não. Mas Pedro era uma pessoa que ia dar muito fruto.
E isso traz uma lição para nós interessante. Às vezes nós vemos uma pessoa na igreja e fala assim, esquece essa pessoa aí já era nada. E às vezes é essa pessoa que vai dar muito fruto para o Senhor, vai dar muito fruto na obra. E às vezes pode ser o seu caso, às vezes as pessoas estão falando isso de você. Esse daí, essa daí, esse adolescente aí, essa adolescente aí, você não vai dar em nada não. Isso aí é prova, é um aborrecente. E começam a falar gracinhas, mas na verdade é justamente você que Deus vai usar de uma forma extraordinária. Então isso traz uma lição para nós, que mesmo aquelas pessoas que aparentemente dão muito trabalho na igreja, pode ser depois que ele vai dar muito fruto. Então jamais menospreze ninguém e jamais se menospreze também. E é uma questão aqui muito curiosa na vida de Pedro, que Pedro era pescador. Pedro entendia de pesca. O negócio de Pedro era pescar, ele entendia mesmo do negócio. E existe uma questão muito interessante lá no livro de Lucas, deve ser no capítulo 5, que fala da pesca. Eu acho muito interessante a passagem, porque como eu havia falado agora, o que ele entendia mesmo era de pescaria. Lucas capítulo 5, a pesca maravilhosa. Olha o que diz no versículo 5. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançaremos as redes. O que Pedro estava dizendo para Jesus? Jesus, você não entende nada de pescaria. Quem entende de pescaria aqui sou eu. Eu sou pescador, eu entendo esse negócio aqui todinho. Eu é que entendo, eu é que sei onde tem peixe e onde não tem. Eu sou bom. E ele era bom mesmo. Só que o que ele falou? Senhor, trabalhamos a noite toda e não apanhamos nada, mas mediante a sua palavra, o que Pedro estava afirmando com isso? Que todo o meu conhecimento de pescaria não é nada se comparado à autoridade da sua palavra. Então olha que interessante. Então Pedro trouxe para si a autoridade de Cristo. E o que ele fez? Ele obedeceu. E o que isso traz para nós? Ainda que você saiba fazer muito bem algo, importante é o que o Senhor te manda fazer. Não interessa se você trabalhou muito, trabalhou a noite inteira e nunca pegou nada, não conseguiu resultado, mas se Deus mandou você voltar lá e fazer, vai lá e faça de novo. Por quê? Porque é a autoridade de Cristo, né, que está para a nossa vida. O Senhor não mandou você fazer, vai lá e faça. E um outro caso que eu acho muito curioso, eu não entro em discussões a respeito dessas coisas porque eu acho desnecessário, mas como você é uma pessoa que está aqui comigo, e eu agradeço você por isso, por a sua presença aqui, mas é um caso que eu acho muito curioso, é a questão católica. É que eles falam que Pedro não casou, que Pedro não era casado, que por isso que o Papa não se casa, e que Pedro foi o primeiro Papa e jamais haverá um Papa chamado Pedro II, jamais haverá. Por quê? Porque só existe Pedro que foi o primeiro. Só tem um detalhe, Pedro era casado e a Bíblia diz que Pedro era casado, como diz lá em Lucas capítulo 4, versículos 38 e 39. E cá para nós, Pedro deve ter ficado triste com Jesus nesse dia, né? Por quê? Porque ele curou a sogra dele e deve ter pensado por Jesus, podia ter deixado essa velha morrer, né? Fala a verdade. Bom, brincadeiras à parte, veja que se Pedro tinha uma sogra, era porque Pedro era casado. Então eu não consigo entender a dinâmica do católico dizer que Pedro não era casado. Sim, Pedro era casado porque a Bíblia diz que ele era casado. Para quem a carta foi escrita? Essa carta foi escrita ao povo de Deus que vive espalhado nas províncias do Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. Essas igrejas eram formadas por judeus e gentios, não judeus convertidos a Cristo. Você já recebeu uma carta? Eu já recebi algumas. É uma emoção bem interessante. É uma sensação bem gostosa receber uma carta. Se você não sabe qual é a sensação, faz o seguinte, escreva uma carta para alguém, sem essa pessoa saber. Você pega o endereço da pessoa, escreva uma carta de mão, tá? Não põe na impressora, computador, não. Escreva à mão. Mas a minha letra é feia. Não tem problema não, pode fazer assim mesmo. Minha letra também é horrível. E eu mandava carta assim mesmo. Eu até brincava, né, que eu devia ser médico, né, porque a letra de médico eu já tinha. Aliás, eu já tenho. Então,
para escrever uma carta para alguém e você vai ver o comentário que ela vai fazer. É muito possível até dela postar sua foto na rede social, ela vai ficar feliz da vida de receber uma carta sua. Por quê? Porque é uma sensação boa, é uma sensação gostosa de saber que uma pessoa lembrou da gente. E Pedro escreveu essa carta em especial para esse povo de Deus, os judeus e as pessoas não judeus também, que eram recém-chegados ao cristianismo, as pessoas recém-convertidas. Sim, todas as pessoas, tanto o novo convertido como aquele convertido há muitos anos, têm o mesmo valor, têm a mesma importância numa carta, têm a mesma importância para o Senhor. Então, que nós venhamos ter isso no nosso coração, ver que as pessoas, cada um de nós, tem o mesmo valor diante do Senhor. E uma carta sempre dá aquele apoio moral, né? Que dá aquela sensação gostosa de saber que nós somos lembrados por alguém e que temos valor para alguém, que somos especiais para alguém. Afinal de contas, por que essa carta foi escrita? O apóstolo Pedro provavelmente escreveu essa carta em Roma, entre 60 e 63 d.C. Seu propósito era oferecer incentivo, esperança e fortalecimento aos irmãos que estavam enfrentando ou enfrentariam algum tipo de sofrimento. A carta para animar os cristãos. Por quê? Porque verdadeiramente o cristão passa por situações muito difíceis. Já observou que às vezes para você vai fazer uma prova, por exemplo, e você vai fazer uma prova e todo mundo estudou a mesma coisa, mas você vai ver que para você é sempre mais difícil. O cristão passa, as coisas são bem mais complicadas. Por mais que para todo mundo é a mesma coisa, mas para o cristão tem sempre uma dificuldade a mais. E isso traz também a nosso entendimento que realmente nós precisamos a cada dia mais renunciar ao mundo. Por que renunciar? Porque às vezes é mais difícil para nós. Então, quando as coisas são mais difíceis para nós, a nossa tendência é ceder em algum lugar. Já que está todo mundo conseguindo, eu não. Está todo mundo fazendo errado, então eu vou fazer também. Não, a gente não deve entrar nesse negócio, não. É mais complicado para nós porque nós estamos andando pelos trâmites legais. Nós estamos fazendo aquilo que é correto. E a pessoa que faz as coisas corretas, a tendência é o caminho ser mais longo. Porém, é mais seguro. É mais seguro. As pessoas que entram pelas portas dos fundos, por exemplo, numa situação, aquela porta dos fundos que eu quero dizer é a pessoa que não anda pelos parâmetros legais, né? Que não faz o que é certo. A gente fala entrar pela porta dos fundos. O que acontece? Da mesma forma que ele entrou pelas portas dos fundos, também vai ter que sair. Ou seja, não foi visto quando entrou, mas também não vai ser visto quando sair. Ou seja, é uma pessoa sem importância. Mas quando você entra pela porta da frente, quando você for sair, você também vai sair pela porta da frente de cabeça erguida. E o nome do Senhor será glorificado. Isso se você sair, né? Isso se você também não ficar lá por resto da vida. Tem algumas questões que Deus chama para nós ficarmos ali sossegados. Entramos pela porta da frente e sairemos para a porta da frente, mas não no sentido de ser envergonhado. Muito pelo contrário, mas na verdade ser honrado. Então nós devemos ter sempre essa esperança no Senhor, estarmos fortalecidos, porque sabemos que certamente iremos enfrentar algum sofrimento. O sofrimento é em todas as áreas da vida do cristão, o cristão passa por todas elas, né? As provações da caminhada cristã, elas são múltiplas, muitos tipos de provações. Sim, nós passamos por várias provações, acusações infundadas. Já pensou? Deboches. Quantas vezes você já não foi debochado por causa da sua fé? Agressões físicas e verbais. Ah lá o Bíblia. Às vezes até mesmo na forma agressiva, mesmo fisicamente falando, né? A questão de ser caluniado, fofoca, só o sangue do cordeiro. Eu não consigo entender ainda que tem lugares que falam de fofoca gospel. Não é possível isso. Fofoca é do inferno, é de Satanás. Deus não está nesse negócio, não. Para com esse negócio. Mas certamente, se você ainda não foi, você certamente será alvo de fofoca, de calúnia. Então, as provações do cristão são muitas, são a perder de vista, né? Elas causam tristeza. É possível que vocês fiquem tristes. Você pode estar triste hoje, mas você não é triste. Você está triste. É diferente. E por que você está triste? Por situações
de provações, de deboches, de ser alvo de fofoca, de acusações, de agressões verbais e físicas. Então isso entristece você. Por que isso entristece a sua vida? Porque você passa por isso por você ser cristão, por você ser uma pessoa cristã. Então é por isso que você fica se questionando, será que Deus não está vendo, não está olhando para mim? Na verdade, quando você passa por situações dessa, na verdade é porque, na verdade, você é uma pessoa salva na pessoa de Cristo. É porque você está padecendo pelo nome de Jesus. E isso é um belo termômetro para saber que você está indo no caminho certo, que você realmente estará ouvindo naquele grande dia, o que está lá em Mateus 25:34. Vinde bendito de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Mas fica triste, é claro que nós ficamos na parte humana nossa, é verdade que nós ficamos bem tristes por essas situações. Elas não duram para sempre, por algum tempo. As provações, elas não vão durar a eternidade. Ela pode até durar a vida toda, mas geralmente as provações, elas têm um tempo determinado, elas vão parar um dia. Aí você fala assim, não, mas a minha provação é para o resto da vida. Pode ser para o resto da vida, mas não será na eternidade. Na eternidade não. E o mais importante é a eternidade. Ainda que a sua provação passe aqui a vida inteira, ainda que seja essa, ainda assim vale a pena permanecer fiel ao Senhor, permanecer firme, porque você certamente estará livre dela para a eternidade. E o que é importante mesmo é a nossa eternidade. É melhor se não tivéssemos provações, né? Ainda mais dessas que duram a vida toda. Mas importante mesmo é que nós venhamos estar na presença do Senhor, para que naquele grande dia nós venhamos estar com Cristo para toda a eternidade sem nenhuma provação. E mais do que isso, né? Nós não teremos essas provações no reino dos céus, mas teremos aprovações da parte do nosso Deus. Elas cumprem um propósito, são para mostrar que a fé que vocês têm é verdadeira. Quando você está passando numa prova e numa provação e você permanece firme, isso mostra que você é uma pessoa de fé, uma pessoa que você tem um propósito diante do Senhor, você tem um compromisso diante do Senhor. Então você tem essa tendência essa provação tem essa questão de te preparar para a vida do Senhor. Lá aos Romanos, capítulo 5, para te dar algo assim bem interessante para você compreender, aos Romanos, capítulo 5, nos fala assim no versículo 4, e a perseverança, experiência. Eu vou ler a partir do 3. Não somente isto, mas também nos gloriamos das tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, essas provações que nós passamos, ela vai nos aperfeiçoando na paciência e principalmente na esperança. E quem é a nossa esperança? Cristo. Então, essas provações, na verdade, elas estão nos preparando para a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Uma vida que agrada a Deus. Como salvos, somos novas criaturas. Temos um novo coração, uma nova maneira de pensar e, consequentemente, uma nova vida. Quando você aceita Cristo como Salvador, você é uma nova criatura. Você tem um novo pensamento. Aquilo que você pensava de maldade, você já não pensa mais. Aquele coração, talvez você tenha tido um coração perverso, agora você não tem mais, você teve um coração transformado. Você, consequentemente, você tem uma nova vida. Por quê? Porque agora a sua vida agora vai melhorar. Por que vai melhorar? Porque outrora que talvez você tenha uma vida de perversidade, por exemplo, de estar fazendo maldade com seus coleguinhas, por exemplo, na escola, agora você não tem mais. Você começa a observar que no que isso vai me levar? O que eu vou ganhar com isso, na verdade? Alguns sorrisinhos na hora? Fazer as pessoas de bobo? E daí? E depois? Eu vou para casa vazio? Aí você começa a pensar. Aí você começa a observar que o Senhor vai te dar um novo coração. Um coração completamente voltado para o Senhor. E o coração que está voltado para o Senhor só tem bênçãos a receber. Tem vida longa, vida feliz,
É claro que você padecerá por sofrimentos por causa do Evangelho de Cristo, mas a sua essência, você estará sempre feliz da vida e as pessoas não entenderão aquilo que a Bíblia diz, né? Darei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação, como está lá em Salmos 91. Eu vou dar uma olhada aqui rápido para você, Salmos 91, deve ser lá no finalzinho, lá no 16 nos diz exatamente isso. Dar-lhe-eis abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Então, lá em Malaquias 3,18 nos diz que vereis outra vez a diferença daquele que serve a Deus e daquele que não serve. Então, quando você serve ao Senhor de todo o seu coração, a sua vida muda. Por quê? Porque você agora é uma nova criatura. Eis que tudo se passou, eis que tudo se fez novo. Conclusão: todo cristão em algum momento da vida será desafiado a manifestar sua fé publicamente diante das adversidades da vida. Isso pode ocorrer em uma situação individual ou coletiva. Independentemente, mantenha-se fiel a Jesus Cristo e viva de maneira que o Senhor seja glorificado em cada palavra, pensamento e atitude que você tenha. Continue olhando para Jesus e não desanime na caminhada. Tem algumas situações que o cristão passa que é bem complexo. Eu vou te dar um exemplo aqui, só para você meditar se o que você está passando é realmente difícil. 8 pessoas morrem no mundo por ser cristão. Elas são assassinadas porque são cristãs, só por isso. Só porque são salvas na pessoa de Cristo. Por quê? Porque não negam o nome de Cristo. Então, o que eles fazem? Matam pessoas. E matam de tudo quanto é jeito que você imaginar, queimado. As pessoas são queimadas vivas, né? Cristão, queimado vivo. São degolados, são mutilados. De tudo quanto é forma eles matam o cristão. Por quê? Só porque ele é cristão. Aí eu te pergunto, você realmente está passando por situação realmente difícil de morte? Não, né? Às vezes foi uma fofoca, né? Uma calúnia. É chato. Causa tristeza? Sim, causa. Mas não se compara a ser morto por ser cristão. Então eu vejo que a sua dificuldade não é tão grande assim. Então fique firme no Senhor e glorifique o nome dele por você estar passando por essas situações difíceis, porque isso na verdade é uma prova de que você está sendo aprovado, que você está sendo provado e aprovado. Então mantenha-se firme. Eu sei que é difícil, mas mantenha-se firme. Vamos praticar. Número 1, ele também era chamado de Simão e de Cefas. Número 2, ele era um pescador. Número 3, você responde assim de cima para baixo. D, A, B, C. E que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida, que você realmente continue sendo uma pessoa que está na sua adolescência, na presença do Senhor, que nós venhamos a cada dia mais conhecer a primeira carta de Pedro, aprender mais e mais com este discípulo de Cristo. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida e eu te aguardo na próxima lição, se Deus quiser. Tchau!